não devemos temer nada, porque Jesus é suficientemente poderoso para nos fazer vitoriosos. Marcos capítulo 4 e o versículo 41 diz: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os versículos anteriores a esse que acabamos de ler, mostra que Jesus chama os discípulos para irem para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedecem a Jesus. Só que isso não isentou os discípulos de passar por uma grande tempestade. Jesus estava com eles, mas o fato de Jesus estar no barco com eles não isentou de eles passar por essa tempestade. E assim também é na nossa vida, que nós temos que entender isso. Muitas das vezes, ao seguir Jesus, nós passaremos pela tempestade, mas a grande diferença é que não estaremos sozinhos. Ele está conosco no barco da nossa vida. A diferença é que nós não vamos estar sozinhos. Jesus vai estar no barco. E se Jesus está no barco, a tempestade vai reconhecer o poder de Jesus e vai ter que se acalmar. Porque as tempestades da vida servem para que reconheçamos a ação e o poder de Deus sobre as adversidades. Nós iremos enfrentar adversidades. Só que essas adversidades vão servir para com que nós podemos reconhecer a ação de Jesus, o poder de Jesus sobre essas adversidades. E é igual eu falei, e se Jesus está no barco da nossa vida, as adversidades vão ter que parar em meio à presença dele. As adversidades vão ter que retroceder em meio à ordem dele. Jesus está no barco e não impede que os discípulos passem pela tempestade, mas ele se levanta e acalma a tempestade. Jesus está no barco de nossa vida. Ele não vai impedir que as adversidades cheguem, mas ele vai dar ordem para a adversidade cessar. Mesmo com a presença de Jesus no barco, os discípulos não estavam isentos de enfrentar uma grande tempestade. E na Bíblia, as águas muitas das vezes simbolizam a morte. O mar também representa a adversidade e o perigo. Na passagem que nós lemos, o mar e o vento se opõem veementemente ao barco dos discípulos. A vida deles está em risco. Só que Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Mas Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33. Jesus disse eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Só que nós temos aflições, mas sabemos que Jesus está no barco da nossa vida. Ele não nos abandonou, Ele está conosco. E nós sabemos que por Jesus estar conosco, as adversidades, a tempestade, o mar e o vento têm que parar. Ele não vai impedir com que nós passemos, mas Ele tem o poder de acalmar o mar, de mandar o vento calar a boca. Ele tem o poder de acalmar a tempestade. Ele tem o poder de cessar as adversidades. Com isso nós podemos observar que tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de Jesus. E Jesus se importa conosco. E muitas das provações servem para testar a nossa fé. A tempestade, o mar e o vento reconheceu o poder de Jesus. Jesus estava demonstrando que se importava com os discípulos. Nós temos que ter essa certeza que Jesus se importa
conosco. Essa tempestade veio para provar a fé dos discípulos. No versículo 40, Jesus disse: então lhes perguntou: por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? Essa tempestade veio para provar a fé dos discípulos. Jesus está no barco da nossa vida. Ele permite as adversidades para provar a nossa fé, para testar a nossa fé. E aí é que nós precisamos exercer a nossa fé e dizer: Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, a adversidade vai acalmar. Se Jesus está no barco, a tempestade vai acalmar. Se Jesus está no barco, Ele vai repreender o mar, Ele vai repreender o vento, e eles vão reconhecer o poder de Jesus e vão ficar calmos. Essa adversidade não é para te matar. Essa adversidade é para testar a sua fé e para mostrar que Jesus tem o controle de todas as coisas. Se Ele está no barco da sua vida, descansa, porque com uma só palavra Ele acalma o mar, Ele manda o vento se calar e a tempestade fica quieta. Aquilo que estava vindo para assustar e até trazer morte, Ele vai cessar. Então descansa, confia no Senhor, porque Jesus tem todo o poder para acalmar essa tempestade. Deus te abençoe.